Olá, boa noite. Estamos aqui com o programa Quarto Poder, recebendo uma das figuras mais aguardadas de Araguaína e do Tocantins, o deputado federal Tiago Dimas. Boa noite, deputado. Boa noite, Silene. É uma satisfação estar aqui contigo, uma jornalista que tem um protagonismo tão grande e um reconhecimento de toda a imprensa tocantinense. Então, agradeço-lhe pelo convite e estou à sua disposição. Eu descobri que o deputado é de 4 de agosto de 1988, o ano da Constituição. É isso aí, Silene. Nasci junto com o Tocantins. Caramba, né? Que incrível. Agosto de 1988, dia 4. Incrível, incrível. Eu achei isso incrível. O senhor nasceu em Uberaba. Uberaba, Minas Gerais, sou um mineiro tocantinense. Fui em Uberaba para nascer. Uai! Né? Uai! Gosto um pão de queijo também, né? E eu estava conversando com o deputado, brincando aqui, mas não é nem muita brincadeira, é o seguinte, que agora nós podemos falar assim, agora que o Tiago voltou, né? Nós podemos falar assim, agora nós temos um deputado jovem, 37 anos, bonito, inteligente para representar Araguaína e, claro, todo o estado de Tocantins. Bem-vindo, viu, deputado? Obrigado, uma honra estar aqui contigo. Deputado, eu vou começar perguntando para o senhor aquela fase da espera. Quando o senhor teve quantos mil votos? 43.970 votos. Quase 43 mil votos, né? 42.970. Pois é. O senhor teve mais de 42 mil votos e não, por incrível que pareça, o que assustou, mesmo eu que alego ter algum conhecimento, me assustei que o senhor não tomou posse. É verdade. E que um deputado de 13 mil votos tomou posse. Então, tirando essa história, para a gente não envolver o nome do ex-deputado, né? Como foi essa espera do senhor para poder assumir esse cargo que era seu de direito, era do eleitor tocantinense por direito? Foi um período, assim, desafiador. Foi um período porque você ter os votos, né? Ter uma votação muito expressiva, 3 vezes a mais do que a vaga que até então foi proclamada, outro eleito no lugar. E a gente, desde o primeiro momento, porque nós participamos da elaboração dessa legislação lá na Câmara dos Deputados. Então, quando a gente ingressou com a ação no Supremo, a gente estava muito convicto daquilo que a gente defendeu e o que realmente existia de fato. E aí, por um equívoco, vamos colocar assim, às vezes mais de sistema ou de interpretação do próprio TSE, como ficou comprovado, né? Porque nós ingressamos com ação direta de inconstitucionalidade, questionando a norma do TSE que distribuiu as vagas erroneamente, nós tivemos esse reconhecimento. Então, assim, esse período... Foi quanto tempo? Foram 2 anos e meio, né, Silene? Meu Deus, perder 2 anos e meio de mandato. Nós perdemos o mandato deixamos de ocupar o mandato, né, de fevereiro de 2023 até agora, mês de julho de 2025. Então foi um longo período, mas assim, muito desafiador. Eu não posso questionar não, porque Deus sabe de tudo no tempo, conforme a vontade dele. Mas nesse período dessa judicialização, como foi? O senhor continuou andando no estado, o senhor continuou atendendo essas pessoas que estavam, muitas delas, muito revoltadas do senhor não ter assumido, né? Mas o senhor continuou dando assistência política, conversando, explicando que estava lutando? Nunca deixamos de ter uma atuação nesse sentido, né, Silene? A gente teve a oportunidade até hoje de direcionar e de ter recursos nossos, por exemplo, aqui em Araguaína, não em vale diversos... falar isso agora. Araguaína é outro assunto, eu quero primeiro lá. É um capítulo à parte, né? Mas muita coisa continua em execução e a gente continuou também atuando fortemente politicamente. Então, um maior exemplo que a gente pode destacar é a eleição do prefeito de Palmas, do Eduardo Siqueira Campos. Né? Foi uma articulação que a gente fez, que veio para o Podemos. Então a gente, mesmo fora do mandato, num período, digamos assim, mais sensível, né? Mas a gente conseguiu mostrar muita força e construir politicamente muito bem. Elegemos o prefeito lá de Palmas, veio pelo Podemos, então assim, nós demos a oportunidade, ele tem toda uma história, todo um contexto. Ele não tinha partido para ir, o Eduardo. O Eduardo, ele ficou numa situação bem complicada partidariamente, e foi o Podemos, a gente que abriu as portas e assegurou a garantia dele num período que ainda era uma incerteza. Né? Então, a gente confiou, apostou, sempre acreditou na sua eleição,
como de fato ela aconteceu. Então, nesse período desses 2 anos e meio, eu posso destacar isso, né? Isso exemplifica bem como a gente buscou seguir atuando firme e forte, sempre acreditando que esse processo ia ser vencido e que a gente ia ter oportunidade de representar ali o povo tocantinense no Congresso Nacional. Agora, isso superado, o momento é de honrar, de trabalhar e de dedicar muito, apesar de um pouco menos tempo de mandato nós vamos ter, né? Mas eu tenho muita convicção de que dá pra gente trabalhar muito bem. O senhor citou o Eduardo, e aí também não tem jeito, já que é a primeira vez que eu venho aqui. Eduardo teve aquele afastamento, chegou a ficar detido no quartel, e houve todo aquele problema lá do vice, que assumiu e que começou a fazer uma baderna lá, aquela coisa toda. Eduardo voltou. Está tudo tranquilo em Palmas, na opinião do senhor? Tudo tranquilo. Eduardo é um prefeito muito competente. Infelizmente, a decisão foi induzida ao erro por um questionamento de uma situação que nunca houve. Afinal de contas, Silene, há muito tempo a gente discute, né, toda essa questão, e ele foi acusado de ter uma informação privilegiada que já estava na boca de todos os tocantinenses. No grupo de WhatsApp. Todo mundo no Tocantins já falava em afastamento do governador, que seria afastado isso. Então, assim, não houve nada de informação privilegiada, tanto que isso restou comprovado, que ele logo retornou ao cargo. Mas eu fiquei com medo de ser chamada pela Polícia Federal, porque uma semana antes eu tinha feito aqui o editorial e falado que a situação do Vanderlei era grave. Ou ele pedia para sair com argumento pessoal, alguma coisa, e depois seria candidato ao Senado, ou que ele seria tirado, porque a coisa estava andando, né? E aí depois eu pensei, será que a Polícia Federal vai me chamar também? Porque vai tá com informação privilegiada. Olha, tem informação privilegiada. Mas de fato todos os é porque já tocantinenses estava muito falando disso. Não que a gente fique feliz, que a gente não gosta dessas interrupções, a gente não torce para desandar governo nenhum, né? Mas a gente torce para que as coisas sejam apuradas e que o Tocantins vá para frente, não pode parar, né? Tanto que eu sempre refutava essa questão, porque, assim, sinceramente, Silene, nos envergonha muito ver no Congresso Nacional e ali em Brasília comentários muito maldosos relacionados ao nosso Estado. Então, assim, é muito ruim que isso tudo esteja acontecendo. Mas são os caminhos, infelizmente, né? A gente não teve a oportunidade de ter um governador nesses últimos anos que honrasse a palavra do Tocantins, e aí, junto aos tocantinenses, e esses afastamentos, infelizmente, fazem parte do nosso dia a dia. Mas agora a gente está vivendo um novo momento, e eu estou muito feliz, a gente tem que virar essa página, eu estou muito feliz de poder representar o Tocantins ali, né, sabendo que um novo momento está por vir e que o Tocantins merece, né, o que há de melhor. Perdão, deputado, uma imagem na tela ali, o governador Laurez, o senhor, nós temos várias imagens, o senhor está com o governador Laurez. Eu falo governador interino por respeito à lei, né? Mas é um cara que tem mais de 30 anos de política e não tem nada que suje o nome dele, não tem uma gota. Então esse cara, ele está lá legalmente, ele está lá representando, então esse cara era vice. Exatamente, foi eleito, né, vice-governador, agora, então está ali pronto na linha sucessória para ocupar o cargo. E, de fato, o Laurez tem uma história, uma trajetória política muito bonita. Ele foi muito vereador de uma cidade pequena, né, do interior. Ele foi prefeito de Gurupi por 2 mandatos, mas antes disso ocupou o cargo de deputado estadual por algumas vezes, de deputado federal, e aí ascendeu ao cargo de vice-governador, e numa trajetória que a gente tem que reconhecer, que foi uma trajetória pautada em muita seriedade, tanto que não há nenhum processo, nenhum problema judicial, jurídico que ele enfrentou. Então acho que o Tocantins merece esse tipo de consideração, e eu estou convicto de que ele vai desenvolver um bom trabalho, sim, tem montado uma boa equipe. Então, tem todas as condições e é um governador de fato, de direito, e eu tenho certeza que esse imbróglio jurídico que o Tocantins vivencia será superado o mais rápido possível para que a gente tenha, né, essa estabilidade e passe a pensar no Estado e não simplesmente em eleição. A gente tem que pensar no Estado, no desenvolvimento dele. O deputado Laurez já tinha se anunciado pré-candidato ao governo do Estado, antes de acontecer esse afastamento do Vanderlei. E ele continua pré-candidato ao governo.
Agora o homem é governador, olha lá, estou com os dois na tela ali, agora o homem é governador e a chance dele aumentou pra caramba de ser reeleito, vamos dizer assim, de ser governador eleito diretamente pelo povo, com o nome dele à frente de uma chapa. Sem sombra de dúvidas, né? Se torna um nome muito mais competitivo, já era um bom nome pelo perfil e pela qualidade de gestor que é e que representa ser. E agora eu acho que no governo ele vai ter oportunidade de mostrar o trabalho, de ter, né, de trabalhar diretamente e mostrar ao cidadão que representa o melhor caminho. Mas como eu disse, tem muita coisa para acontecer daqui para lá e o foco tem que ser gestão. Ele tem que mostrar que está determinado a ser um bom gestor e eu estou muito convicto de que é um bom nome que tá indo bem. E que reúne todas as condições para que a gente possa, assim como Araguaína hoje vive um momento muito agradável, um momento muito feliz na gestão pública, esse trabalho é um projeto de longo prazo, que iniciou há muitos anos e que hoje vem sendo muito bem conduzido pelo Wagner. Então a gente tem que ter esse tipo de experiência no Estado. Tem que projetar alguém que seja capaz de pensar além e não só focado em eleição. E não só do agora. Exatamente. Mas o meu foco agora é perguntar para o senhor, pré-candidato, eu quero só que o senhor fala, pode ser bem simplesinho, não precisa, não vou aprofundar em cada um. Dorinha. A Dorinha é senadora, né, da República e eu acho que vai continuar sendo senadora. Amélio Caires. O Amélio, não sei como é que vai ficar esse imbróglio, né, todo jurídico, se vai ser mantida a sua candidatura, mas vinha num elo muito forte com o Palácio e que agora certamente será reavaliada a sua candidatura. A Thaídes. O Thaídes Oliveira foi senador pelo Estado, acho que teve a oportunidade de mostrar, né, um serviço pelo Tocantins e, na minha visão, acho que ele poderia ter aproveitado melhor as oportunidades que teve. Como nós já falamos do Lourenço, não vou falar mais. Agora, ao Senado. Ao Senado nós temos aí Vicentinho, nós estamos falando de nomes que se lançaram. Né? Vicentinho, Alexandre de Moraes não, Alexandre Guimarães, olha eu, Alexandre Guimarães, Gaguinha, candidato também, pré-candidato. Pré-candidato. Da bancada federal nós já temos 3 nomes, pelo menos, né? Sem falar nos próprios mandatários, né? Hoje a gente tem Eduardo Gomes e Irajá, que são senadores. Não, claro, e que, mas naturalmente são pré-candidatos. É disso que eu quero perguntar para o senhor. Algum desses nomes que eu coloquei pode tirar a vaga do Irajá ou do Eduardo? Olha, não vai ser uma tarefa tão fácil. Eu sempre tenho colocado, porque eu tenho um grande respeito e um bom relacionamento com todos, principalmente com o senador Eduardo Gomes, tenho uma proximidade com o Irajá, e assim, o Gomes vem trabalhando muito, é uma força política do Estado, tem participação em todos os municípios, da mesma forma que agora o Irajá, com essa parceria com o governador Lourenço, se torna muito competitivo. Então, o páreo não vai ser fácil, não, né, vai ser um páreo duro, mas eu torço para que a gente escolha os melhores nomes. E nós estaremos prontos com o nosso grupo para defender aqueles nomes que a gente... E o senhor vai ser candidato à reeleição? Olha, Silene, nós já estamos bem aí, né, muito próximos da eleição. Eu não posso deixar de falar que, como você colocou no início, né, nasci com o Estado, tenho 37 anos. Sim. Então, sem sombra de dúvidas, quero aproveitar da minha juventude, de toda a minha jovialidade, para a gente trabalhar muito mais pelo Tocantins. Mas o meu foco agora, é lógico, que é desenvolver um bom mandato. Como eu disse, teremos pouco menos tempo para mostrar serviço. E aí pretendo sim, né, seguir na carreira política, porque vejo nela um ótimo instrumento para a gente melhorar a vida das pessoas e tenho bons exemplos dentro de casa, agora mesmo. Então, assim, sabe, eu acabei de vir do IFTO, fiz uma visita fantástica, e é o Instituto Federal. Então, precisa da gente ter uma atuação muito forte para desenvolver medidas, iniciativas como essa. O senhor é do Podemos, o senhor tem um bom tráfego dentro do governo Lula? Olha, eu tenho uma boa relação com todos, né? É lógico que a minha proximidade, o meu vínculo mais forte sempre foi com as pessoas e com
os líderes de direita, mas a gente tem um bom respeito, um bom Mas o senhor trato. é bolsonarista ainda? Eu não posso afirmar que sou bolsonarista, né? Mas direita. eu sou um defensor desses princípios que movem e que movimentam a direita. Mas assim, o grande foco hoje, o que a gente vivencia no nosso país, é que as pessoas que estão lá na ponta, o povo e a população mesmo, Silene, ela não está preocupada querendo saber disso, de ser não. de direita ou de esquerda, ela quer ter um bom resultado. Então, assim, os extremos eles prejudicam muito. Eu ia perguntar era isso, se o Podemos hoje não está um partido mais independente. O Podemos, ele é um partido bem independente, a gente tem uma bancada muito coesa, uma bancada formada ali por bons deputados, que protagonizam um debate ali no Congresso Nacional e que defendem aquilo que há de melhor para a população. Então, a gente hoje tem muita liberdade, né, de não necessariamente defender o governo ou de ser oposição à situação. Então, a gente caminha naquilo que a gente... independência em benefício dos representados do povo. Exatamente. Então, a gente defende muito isso e a gente tem hoje no partido uma liberdade muito grande nos nossos posicionamentos. Então, essa questão ideológica muito e bom. tudo, ligadas aos extremos, elas não são observadas dentro do poder. E também não faz bem para ninguém isso. É o que eu sempre defendo, né? A gente está vivenciando um momento difícil na política nacional, então a gente tem que ter ali assim, uma coerência nas nossas ações, nas nossas atitudes. Deputado, o prefeito de Araguaína, sempre que a gente encontra com ele, seja em particular, ou seja na inauguração de obra, ele está sempre falando, e não é de agora, mesmo quando o senhor ainda não tinha voltado ao mandato, né? Ele sempre falando que o senhor é um deputado que trouxe o maior número de emendas para Araguaína. E aí eu fico curiosa. O senhor tem de cabeça assim, algumas participações de algumas obras, assim? Tem muita coisa. Olha, a gente tem... São mais de 170, quase. Já estamos agora, com essas últimas ações do nosso mandato, Silene, nós já vamos chegar próximos mesmo aos 200 milhões de reais destinados para Araguaína através do nosso mandato. De mandato, inclusive do primeiro mandato. Exatamente. E sem falar que a gente ficou 2 anos e meio fora. Isso, pois é. Né? Então, assim, a gente de longe, eu posso assegurar para a população. Nós representamos um mandato que mais destinou recursos para Araguaína. Afinal de contas, Silene, é aqui que eu moro, com a minha família, aqui que eu convivo, aqui que eu vivo. Então, a gente sempre teve assim, um zelo e um cuidado muito forte por Araguaína. É lógico que agora, com o Eduardo Siqueira Campos em Palmas, a gente tem confiado na gestão e feito um trabalho muito forte também pela capital. Mas, assim, aqui, ó, vou te dar um exemplo da pandemia. Hoje nós temos um único legado do estado do Tocantins, aqui em Araguaína, da pandemia, que é justamente hoje o que funciona, a unidade que funciona, o pronto atendimento infantil, o PAI. Nossa, aquilo ali foi uma conquista grandiosa. Então, assim, eu sou pai, Silene, de 3 garotões lindos, maravilhosos. E por mais que a gente tenha uma condição financeira privilegiada em relação ao restante da população, quando se precisa de uma urgência, de uma emergência infantil, é o pai que resolve. Sim. Então, assim, lá funcionou o combate à Covid, salvou vidas na pandemia, com leitos de UTI, graças aos recursos que nós destinamos e mandamos. E hoje funciona o pronto atendimento infantil. Então, assim, foram muitos recursos para a saúde de Araguaína. Aqui, o estúdio aqui é muito próximo aqui ao Sonhos Dourados, que foi um bairro, por exemplo, totalmente pavimentado com recursos que nós mandamos. Eu juro, eu já pensava, não, eu acho que a outra encarnação eu vou ver. Assim como o Monte Sinai, que foram os recursos que nós mandamos. Agora mesmo, foram 27 bairros recapeados com emenda que nós destinamos no nosso mandato. Então, nós fizemos o recapeamento, a melhoria de rua, com sinalização, deixamos as ruas bonitas de 27 bairros de Araguaína, de norte a sul. Né? Posso mencionar aqui o Maracanã, o Costa Esmeralda, o Setor Barros, assim como posso citar lá na outra ponta, o Jardim das Flores, o Jardim Paulista. Né? Então, a Avenida Tiburcio Dantas, que acho que todos os araguainenses conhecem, trafegam ali. Então, assim, eu poderia passar muito tempo... É ali do Hospital Municipal. Do Hospital Municipal, né? Que faz aquela ligação ali da Santos Dumont com a Cônego João Lima. Então, é uma avenida importantíssima, toda recapeada,
com o recurso que Eu o nosso passo mandato sempre destinou. lá, uhum. Né? Agora, recentemente, inauguramos a UBS do Alto Bonito. Gente, mas ficou bonito. Né? Então ficou um mini hospital, é uma UBS que muitos municípios do estado do Tocantins não têm. Né? Então ela foi com o recurso que a gente destinou. Então ela está ampliada, está uma UBS maior. Né? Araguaína está com cara de cidade, não sei nem explicar, cidade grande ela já é, mas está com uma cara muito bonita. Eu estava comentando com o senhor, não sei se foi aqui, não sei se foi num programa, desse lance que às vezes eu saio às ruas como turista. Não é? Então eu pego imagens antigas e ligo com as imagens de agora e eu falo, não é possível. Araguaína melhorou demais, mudou a cara nos últimos 15 anos. Isso é reflexo de gestão eficiente, de uma gestão que se preocupa com a população. E aí nós temos que falar lá, é seu pai, mas esquece esse momento que é seu pai, do tal do Ronaldo Dimas, que o homem é o homem do planejamento. Então, eu costumo falar onde eu vou, e na quinta-feira passada eu falei aqui com um colega que estava, o Ronaldo, ele fez a diferença entre a Araguaína antiga e essa Araguaína que nós temos hoje. Não há, é inegável o papel da participação do Ronaldo nessa mudança. É claro que veio o Wagner também, o cara é competente pra caramba, né? E ainda além mais simpática aquela desgrama, né? Que é esquisito. O Wagner é muito competente. E aí deu essa sequência. Bicho, tem hora que eu falo, será que eu tô Araguaína? Será que eu tô... Tem coisas que só quem vive aqui há mais de 30 anos para entender que é milagre. Hoje a gente vai, né, Silene? Você roda, hoje eu passei algumas vezes, por exemplo, na Via Norte, aí a gente tem que recapitular algumas questões, como o Parque Simba, né? A própria Via Lago. A Via Lago, ela cumpriu uma função que hoje é um cartão postal, é um turismo. Sim. Antigamente, só quem era rico tinha acesso ao lago. Muitos araguainenses sequer sabiam do Lago de Araguaína. Então, assim, a gente preparou realmente uma cidade para o futuro, planejada, né, que é hoje o maior exemplo e um reflexo claro de gestões eficientes. Sim. Então, Araguaína é uma cidade que hoje, né, semana passada, inclusive eu quero parabenizar aqui o Wagner, inaugurou e refez a reforma do mercado municipal. Eu tive lá. Né? Então, ficou uma obra maravilhosa. E aí eu estava lá com o prefeito de uma cidade do interior, falava, poxa, mas minha cidade, né, e era de uma cidade grande do estado, não vou nem mencionar qual, mas ele falava, poxa, minha cidade não tem nenhum mercado aqui, vocês não só têm, como estão reformando o mercado. Então, acho que isso mostra, né, como esse reconhecimento de todo o estado do Tocantins em relação ao que representa Araguaína, em termos de gestão, de eficiência administrativa, ela é grandiosa. Então, o que eu quero dizer é que Araguaína hoje é o espelho para Tocantins. Exatamente. É um exemplo. Né? Graças a Deus, um bom exemplo. É uma cidade que se desenvolve. Eu vou mencionar um dado aqui. Hoje, a gente tem um salto, né, na geração de emprego e oportunidade de um percentual ao longo desses últimos anos muito superior à média nacional e também muito superior à média do estado. Então, ou seja, enquanto lógico, a gente tem que celebrar os superávites que vem tendo, né, mas Araguaína, ela está muito além, porque assim, aqui a gente que empreende, a gente que está aqui no dia a dia, sabe da dificuldade que às vezes é para você encontrar um funcionário. Então aqui quem vem com vontade de trabalhar, Silene, não falta oportunidade. E isso tudo reflexo de investimentos do poder público para melhorar e aumentar a qualidade de vida, que traz cada vez mais investimentos da iniciativa privada. Então Araguaína hoje é uma força, é uma potência econômica, principalmente por essa questão administrativa séria. E é isso que eu quero ver para o estado de Tocantins. A gente quer, né? O estado é um estado muito promissor, um estado muito forte e que cresce por si só, mesmo com toda essa confusão política, de governador entra governador, sai tudo aquilo, né? Muda a equipe, muda a política, mas Araguaína não para. Mas o estado ele segue assim muito numa onda de crescimento superior à média nacional, né? E tem que estar preparado para esse crescimento, porque daqui a pouco
Se o Estado cresce muito, vem investimento. Por exemplo, a gente está vivendo hoje um boom do agronegócio. Pois é. Então, o agronegócio vindo, investindo, então a gente tem lavoura, tem cada vez mais soja, mais milho, mais grão, a gente tem a Norte-Sul. Mais gado do que gente, quer dizer, mais Muito, boi né? do que gente. Um agronegócio, uma agropecuária, né? Uma pecuária muito forte. Então, assim, hoje você tem isso, mas se o Estado não tiver uma política eficiente que prepare, por exemplo, as nossas rodovias, a gente tem rodovias, infelizmente, ainda muito precárias, né? Então, a gente, por exemplo, Araguaína, vamos mencionar Indústria, aqui. nós vamos ter quando? Indústria de alguma coisa? Pois é, então, assim, como que o empresário hoje se sente atraído a fazer investimentos no Estado? E a gente tem uma série de pessoas que mesmo assim têm vindo, têm investido no Estado. Então, se a gente tiver um governo forte, assim como a gente teve, né, uma gestão muito forte, tem ainda, porque o Wagner, acima de qualquer coisa, o Wagner é um amigo. Né? Eu me recordo bem, lá na Câmara dos Deputados, eu ainda ali, menino, acompanhando meu pai ali naqueles corredores, e o Wagner assessorando, sempre muito prestativo, muito eficiente, e surpreendeu a todos nós, né, se mostrando um bom nome. E a gente, quando endossou a campanha do Wagner, o nome dele naquela eleição passada, na primeira eleição dele, a gente acreditava e confiava no potencial. E os araguainenses acreditaram nisso também. Né? E hoje eu acho que podem ver. Então é um prefeito que tem sido assim muito eficiente, trabalhado muito, né? E representa aquilo que a gente deseja para o estado do Tocantins. E tu vai ser prefeito de Araguaína ou não? O futuro a Deus pertence, né, Silene? Eu acho que o político tem que estar sempre preparado para tudo. Eu tenho bons exemplos, bons ensinamentos. Acho que tem muita gente na fila, né? Mas, assim, não sei qual posição que a gente vai estar, mas se algum dia tivermos a oportunidade... Quem tá temos bons nomes, né? Você temos lembra de bons algum? nomes. Prefiro não mencionar, mas dentro do nosso grupo, né, a gente tem que ter nomes, assim, que estejam no mesmo pensamento de desenvolvimento da cidade. Porque, a gente sinceramente, não pode... dos pré que eu já ouvi falar, que eu também não vou dizer, eu não vi nenhum com perfil para ser prefeito de Araguaína. Eu sempre tenho falado uma coisa, assim, eu tenho feito uma alusão... Sabe por quê, cara? Porque Araguaína não quer dar ré, Araguaína não quer andar de ré mais, não quer arriscar. Não estou falando contra ninguém, mas é porque Araguaína não quer mais riscos. A gente quer ir do negócio que a gente já sabe, ó, aqui, vamos aqui, que aqui está dando certo. E é isso mesmo, Silene, assim, eu tenho feito uma comparação sempre que eu posso com uma construção. Hoje você vai construir uma casa, um prédio, você leva um tempo, demora, tem que ter planejamento, enfim, por mais recursos que você tenha, demora, né? Leva um tempo. Agora, para destruir, é muito rápido. Muito rápido, cara. Então, acho que hoje o araguainense aprendeu a entender... a importância de se ter um gestor eficiente, né? Um gestor que administre bem a cidade. Eu morro de medo, eu juro, porque eu morro de medo de aparecer, enfiar a goela abaixo do eleitor de Araguaína, gente que não está preparado para isso. Então a gente tem que ter... Tem que ter cuidado, vigiar, orar. E não vamos deixar, não. E não Silene, deixar. Não vamos depender de mim, não. Depender de nós como cidadão e como gente que ama essa cidade, ela vai continuar muito bem cuidada por muitos anos. Se Deus quiser. Gustavo, quanto tempo nós temos? Meia hora. Vamos lá falar agora. Assim é um jogo rápido, mas eu posso ficar à vontade que não está corrido não, tá? Certo. Sua esposa. É o amor da minha vida. A Cândida é uma... leal e assim a pessoa que mais me apoia em todas as nossas batalhas, né? Foi muito importante ao longo de todo esse processo e ela é uma grande incentivadora. Ela é a minha maior incentivadora, sem sombra de dúvidas. Filhos. Isso é a razão de tudo isso, né, Silene? Quando eu chego em casa e que olho e vejo, né, igual hoje, eu visitei o IFTO e estava pensando, poxa, meus filhos estudando aqui, o tanto que não seria legal, e o tanto que eu tenho que fazer um bom trabalho para melhorar a instituição, porque amanhã pode ser meu filho que esteja estudando lá, né? Então, é a grande motivação para que a gente faça um bom trabalho pelos tocantinenses. Só voltando um pouquinho, quando o senhor falou do pai, quero só dizer para o senhor que lá hoje atende gente rico, gente atende tudo, porque ninguém de classe social nenhuma deixa de levar lá no pai. E eu te garanto uma coisa, foi
até hoje, o dia, você perguntar, ó, Thiago, ao longo da sua trajetória, qual foi, tanto para mim quanto para o meu pai, foi o dia mais marcante na nossa história, foi a inauguração do pai, porque aí veio toda aquela cena da pandemia, das pessoas sendo salvas, sabe, de tudo aquilo que a gente enfrentou. Pessoas que a gente perdeu e na também. pandemia a gente não pôde inaugurar, não pôde fazer nada, você tinha que simplesmente cuidar e fazer as coisas acontecer. E aí depois o Wagner veio, implantou o pai, e foi um dia marcante, assim, demais. E meus filhos usam o pai, então, assim, a gente torce para que não precise, mas quando precisa, é para lá que eles vão. Minha neta é assim, né? funciona assim. Serviço bom, serviço de qualidade para todo mundo. É verdade. Vanderlei Cardoso. Que Cardoso? Desculpa, perdão. Eu sempre erro e o ex-governador acha que é de sacanagem. Vanderlei Barbosa. Olha, eu acho que é uma página virada para a política tocantinense e vamos ver o que os tocantinenses decidem daqui para lá, mas página virada. Ex-governador. Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, o Lula, cá entre nós, ele é um destaque da política nacional, né? Ele é uma figura ilustríssima, né? Então, não é à toa que tem a quantidade de mandatos que tem. Mas eu tenho os meus questionamentos, né, Silene? Então, assim, espero que seja capaz de se reinventar e fortalecer, né, o nosso país, porque a gente está precisando. Laurez Moreira. Laurez Moreira é um político muito competente, uma pessoa muito séria, equilibrada e estou muito confiante de que é o nome para resgatar a credibilidade lá antiga que o Tocantins tinha tantos anos atrás. Embora o senhor já tenha falado agora há pouco, mas eu vou perguntar de novo da presidente do seu partido. A Renata Abreu, ela é, assim, uma pessoa super, ultra, mega especial, porque na política, ninguém político faz acordo, mas não assina papel, né, Silene? Então, ela sempre endossou as nossas decisões aqui no Estado. A última delas, a pré-candidatura do Eduardo Siqueira Campos. Então, enquanto muitos queriam derrubar, né, e tirar e tomar o partido dele, ela reforçou, né, o nosso protagonismo, a nossa segurança partidária. Ao longo deste processo, por exemplo, que nós enfrentamos no Supremo, ela foi excepcional. Então, assim, defendeu com garras e dentes mesmo, assim, com muita força aquilo que possibilitou a gente mostrar que o mandato é nosso. Então, ela é uma grande guerreira e uma grande vitoriosa, né, da política nacional hoje. Vereadores de Araguaína, avaliação geral. Os vereadores, é aquilo que eu falo. Se o prefeito é capaz de fazer e conseguir fazer um bom trabalho, é porque ele tem ali uma Câmara apoiando e reforçando isso. Então, os vereadores hoje têm feito, sim, um bom trabalho no sentido de apoiar as gestões. Muitas situações que foram importantes para a política araguainense foram apoiadas, né, pela Câmara de Vereadores. Então, temos bons e ótimos nomes ali que defendem realmente os interesses araguainenses. O mesmo o senhor diria da Assembleia Legislativa hoje? Olha, a Assembleia tem as suas controvérsias, né, Silene? A gente tem identificado e tem vivenciado aí um grande problema, né? Então, eu acho que tem que corrigir alguns erros, né? Essa questão mesmo das cestas básicas, ela foi um grande equívoco, mas é o governo que executa. Então, o papel do deputado, ele é destinar os recursos, e aí o governo executar. Mas então, não tem que fiscalizar o deputado? Teria que ter uma fiscalização mais eficiente. Né? Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro é um grande líder, talvez um dos maiores líderes do nosso país, e assim, vem enfrentando um sério e grave problema, né, de perseguição mesmo política, que tem impactado a sua saúde, inclusive, né, Silene? Então, eu acho que nós, brasileiros, temos que ter um respeito à sua figura e ao que ele já conseguiu fazer pelo país. O senhor saberia me dizer o que de marcante teve no governo Bolsonaro? Olha, eu poderia falar com parlamentar, né? Sim, ao longo desse mandato, e mencionei aqui a própria pandemia. Sim. Então, nós conseguimos,
E aí não vou falar que foi exclusivamente por conta do governo dele, Sim. mas nós conseguimos direcionar muitos recursos aqui para a cidade. Então, embora a defesa dele, e esse seja um questionamento, acho que muito boa parte dos brasileiros tem em relação ao enfrentamento da pandemia, de mais uma questão política, mas eu consegui direcionar os recursos que ajudaram a gente a combater aqui na ponta. Entendi. Então, isso foi muito Foi positivo. importante, positivo, né? Tá certo, agora Wagner Rodrigues. O Wagner, já mencionei algumas coisas aqui sobre Pois é. ele, né? É um amigo, irmão, uma pessoa que, assim, a política surgiu no nosso caminho, mas a nossa amizade sempre foi e sempre estará acima de qualquer questão. E é um gestor muito competente, uma pessoa, assim, com muita habilidade, né? Um carisma elevadíssimo, mas que, acima de tudo, é um gestor muito competente, que honra, né, aos votos que teve, e amigo. O Wagner é um grande amigo. Nossos filhos, nossa família é Há toda uma amiga. relação real de amizade, bem antes. Muito verdadeira e muito recíproca, né? Então, assim, os meus filhos convivem com os filhos dele, de um ir dormir na casa do outro, né? Então, Família. a gente é muito amigo, a gente faz parte de uma família. Uma família, Né? muito Por legal. mais que muitos queiram, né, Silene, às vezes Sim. querer criar um problema, Naturalmente, querer às vezes jogar um contra o outro. Às vezes eu abro um blogzinho, uma coisa e outra, tá lá. Racha, Ronaldo Dimas, Laureis, Wagner, Doriel Racha, não sei o quê. Que racha, que tem? Não, o que Há há, uma vontade mesmo de criar que há essa- uma vontade nossa de somar forças, de unir de todos os lados para que a gente fortaleça Tá muito cedo, a nossa realmente. cidade, a nossa região, né? Então, jamais, uma coisa eu te asseguro, viu, Silene? Jamais conseguirão, né, abalar a relação que existe entre essa estrutura de amizade. Thiago Dimas, Ronaldo Dimas e Wagner. Eu Isso acredito tranquilamente nisso. E acho legal que seja, que acho muito já bonito. tivemos muitas provações nesse sentido, muitas tentativas de nos Não. colocar um contra o Eu outro. posso perguntar uma Mas coisa? nada é capaz disso. Como se nós não estivéssemos gravando e depois o senhor falar, não, vamos dar um jeito de tirar isso aqui, nós vamos tirar. Como é que vocês, no privado, tipo o senhor, o Ronaldo, o Wagner, vocês já riram nessas coisas? Dessas coisinhas que saem às vezes na internet, aqui e acolá, tentando criar o clima, tentando fake news, criando aquelas... Como é que é a reação inicial? É de rir? De comentar sobre isso? Como que é? É mais ou menos nesse sentido, né, Silene? A gente observa e fala, rapaz, eu vi isso aqui que eu tô falando, então tá totalmente por fora, tá querendo plantar e criar alguma situação que não existe. Então, assim, a gente avalia e discute juntos, né, essas situações. Fala a verdade, morre de rir. E faz parte, viu, Silene? Estamos enfrentando Eu isso sempre muito bem. imaginei isso, porque eu falo, gente, se era eu, pegava um negócio desse aqui, ou processar fulano é nada, dá ibope pra pessoa ainda, vou rir. Enfim, É verdade. se o senhor fosse, o prefeito é o Wagner, se o senhor fosse prefeito hoje, qual é a primeira coisa que o senhor diria assim, tá faltando em Araguá e não tem o que fazer? Olha, Silene, eu acho que a gente ainda tem muitos desafios de pavimentação, por exemplo, né? Alguns bairros que a gente ainda tem que alcançar e a gente vai seguir fazendo isso. Mas hoje a gente precisa ter, e os principais investimentos têm que vir do governo do estado. Então tem algumas questões, e do próprio governo federal, que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade, como a duplicação da rodovia que vai ali para o Novo Horizonte, né, que inclusive vai ter o novo parque do Sindicato Rural. Então a gente tem, da mesma forma, uma outra duplicação, que seria até Babassulândia, que é um polo Nossa turístico Senhora. fundamental para o desenvolvimento e que Capital do impacta, turismo. né, e que impacta aqui a nossa cidade também. O próprio anel viário, que tem que acontecer para a gente tirar esse trânsito do caminhão, mas não é só isso. Gera um O viário que o senhor está desenvolvimento. falando faz parte daquela história do viaduto que o Wagner falou, não? Não, ali o viaduto é uma das outras questões, né? Aqui na Cônego João Lima. Isso, bem Isso assim. já vem sendo trabalhado por ele, a prefeitura contratou e parece que me porque- direcionou os recursos para o projeto,
né, para o É DENIT lento, né? executar. Mas é lento É lento. isso, né? Infelizmente, né, Não é essas assim na questões, mágica, né? essas questões de recursos, principalmente os federais, demoram muito para chegar aqui na ponta. Uhum. Mas assim, a gente tem que pensar grande, a gente tem que ter a ideia e a noção que um anel viário, por exemplo, como esse, Lene, ele gera uma nova cidade ali Claro. na região. Então ele não é só tirar o trânsito. Então, a gente ainda tem muitas questões de mobilidade, por Sim, exemplo, né, para verdade. resolver. Você pega a Via Norte, a Avenida Siqueira Campos, agora que vai ser Caraca. inaugurada, né, do Murad. Esses dias eu estava passando ali, ainda em obra, mas assim, você para e pensa, fala assim, uma pessoa, Silene. E aí quem mora lá no Maracanã, no Costa Esmeralda, levava um tempo significativo para chegar até o centro. Meu amigo. E hoje vai ser muito rápido, Minha né? filha trabalhando indo todo dia, 7 da manhã, para o UBS do Costa Esmeralda, e ela dizendo, mãe, pelo amor de Deus, quando é que vai inaugurar esse negócio? Porque, ó, muda totalmente. Para os moradores do Costa, o tanto que vai mudar tudo. Hoje a Via Norte já é um Já grande avanço, já né? é um avanço, sim, claro. Tem ali aquela ligação com a Cônego, chega rapidamente no Parque Simba, na Castelo Branco. Aí, agora você vai entrar ali na Chácara dos Murad, quando você vê, você já está Eu até me muito perdi mais à na Via frente. Norte outro dia desse. Porque eu não conhecia, eu não tinha ido pegar do princípio ao fim, sabe? E até me deu uma perdida lá, peraí. Então, assim, a mobilidade ainda é um dos grandes desafios aqui na nossa Estacionamento. cidade. Araguaína não tem estacionamento. Tem um comércio forte na Cônigo João Lima que os comerciantes não toparam um projeto maravilhoso que era de uma parte da Cônigo, não sei se você acompanhou isso, de uma parte da Cônigo não ter tráfego de veículos. Seu calçadão Seu da Cônego, calçadão né? da Cônigo. Quando o prefeito falou, eu falei assim, Wagner, não discute isso com eles, não, vai lá e faz. Porque se discutir, a cabeça do povo não está preparada para, não está entendendo? Mas teria sido maravilhoso. Eu também defendo, acho que é um projeto fantástico. Na Fantástico. época, inclusive, aí é que eu digo, Silene, que o nosso mandato, ele vai muito além das emendas que a gente direciona. Esse recurso que foi direcionado pelo senador Eduardo Gomes, em parceria com a gente, porque nós fomos lá, mostramos o projeto, falamos, Eduardo, a gente precisa aqui de 5 milhões para fazer o calçadão da Cônigo. E conseguiu garantir os recursos. Infelizmente, houve todo aquele imbróglio, e aí esse recurso, então, foi desmembrado em 3 outras praças, inclusive uma delas, que é a Praça da Bandeira, né, que está sendo totalmente ficando, revitalizada e já vai ser inaugurada. Então, aquilo lá foi um desdobramento desse recurso que a gente viabilizou. E teve a praça também lá da Vila Aliança, eu acho. Da Vila Aliança, e tem uma outra de um outro bairro que me fugiu o nome mas aqui. verdade. Então são 3 praças, né, que aquele recurso foi desmembrado. E aí muitas outras. Você pega, por exemplo, Nova Araguaína. Eu me lembro bem, Silene, Nossa porque Senhora. nessa emenda de pavimentação, de recapeamento que houve, nós estávamos ali na bancada federal conversando e eu escolhi a emenda para vir para Araguaína. Então, a parte dos recursos impositivos, que é aquela que o governo obrigatoriamente tem que cumprir, foram direcionadas por mim, que virou esse recapeamento de 27 bairros. E aí, o Gaguinho, por exemplo, falou, Thiago, eu vou arrumar um outro recurso e vou pôr. Mas se eu não tivesse apresentado a emenda, não tivesse criado a dotação orçamentária, esse outro recurso não estaria sendo executado aqui. Então, assim, primeiro tem que ter iniciativa, né? Então, o nosso mandato, eu te garanto uma coisa, Silene, ele vai muito além dos recursos que nós diretamente colocamos, né? Que não são só as emendas que o Thiago Dimas tem direito. Nós estamos defendendo a cidade, defendendo os interesses da região, e eu tenho certeza que o nosso mandato busca, né, representar muito bem os interesses aqui de Araguaína. O Nova Araguaína era muito mais desclassificado em termos de valor de imóveis e de tudo, do que, com todo carinho, o Novo Horizonte, que é bem mais longe. Mas Nova Araguaína era horrível. Aquilo lá não podia nunca nem ter sido horrível como já foi. O senhor, claro, já foi lá depois do asfalto, né? Fui, claro. Pois é, só quem vê, quem viveu lá e entende o tanto que muda a vida das pessoas. Silene, eu lembro bem da gente, na primeira eleição do meu pai para prefeito, a gente visitando o Monte Sinai. Eu não sei se os araguainenses aí recordam, mas quem é da região, lá do bairro, lembra. Era erosão atrás de erosão, era uma gambiarra de energia, de água.
Então hoje você pega lá o bairro, está pavimentado, o setor está regularizado, tem energia elétrica com as luminárias de LED, tem uma escola, tem um asfalto de Não, tá qualidade. bonitinho. Então, assim, um bairro, um Digno. lote aquela época não valia nada ali, Nada. era uma invasão. E hoje quanto que não vale? Então, assim, hoje a realidade de muitos bairros aqui na cidade é essa. Mudou Né? muito. Foram muito valorizados por conta de investimentos muito Sim. acertados do município. Como que o senhor vê essa pauta das mulheres, essa pauta de trabalhar para tentar colocar mulheres nos espaços de poder, a importância do pensamento feminino, nas câmaras municipais, nas assembleias? Como é que o senhor vê? É uma luta muito justa e muito digna, né? As mulheres, elas vêm tendo cada vez mais participação nos cargos estratégicos, e eu acho que essa é uma vertente que tem que ser cada vez mais incentivada. A gente merece ter, sim, mas ao mesmo tempo que a gente merece, você pega a realidade aqui do Tocantins, infelizmente, Silene, é muito carente de nomes, né, competitivos. Mas isso só vai surgir e a gente só vai poder ter a partir do momento que houver um direcionamento de políticas que incentive isso. Então hoje a grande realidade é que as mulheres não são incentivadas, né, a participarem, a estarem, por exemplo, na política, ocupando cargos. Então, se a gente tem ações que direcionam, incentivem, fomentem isso, eu tenho certeza que a gente não vai colher, não é necessariamente hoje ou amanhã, na próxima eleição, mas se não plantar, mas a longo nunca prazo. não colhe. Mas o senhor já parou para pensar que as mulheres elas têm medo de ser usadas como sempre foram na política, como massa de manobra, para completar chapa, laranjas, vamos dizer, o português feio, mas é real. Inclusive, O senhor entende que as mulheres elas têm medo? Inclusive há uma discussão, né, no Congresso Nacional, onde nessa reforma eleitoral, porque hoje, por exemplo, os partidos têm que lançar no mínimo 30% de candidaturas nas eleições de deputados, vereadores, de candidaturas femininas. Infelizmente, pela carência de nomes, Sim. às vezes acontece isso em alguns partidos, né? A gente tem graves problemas acontecendo constantemente com candidaturas laranja. Então não adianta só a gente impor candidaturas, a gente tem que trabalhar um investimento para que essas candidaturas sejam de qualidade. O senhor não acha que os homens, por exemplo, a forma como o senhor fala na sua esposa, a forma como o senhor fala nas mulheres, e do histórico do senhor de muito respeito à luta das mulheres, etc. O senhor não acha que talvez seria necessário, ao longo desses séculos todos, as mulheres elas foram aquelas que ampararam, apoiaram, incentivaram os maridos? O senhor não acha que talvez seja o momento dos homens, os homens de bem, de verdade, eles falarem, peraí, gente, nós precisamos da mentalidade feminina aqui. Nós precisamos de pensamentos da mulher, nós precisamos das ideias delas aqui. Exatamente. Não chegou talvez a hora dos homens tomarem uma atitude, já que vocês, me desculpe, deputado, mas vocês homens geralmente tomam decisões mesmo por nós? Não seria hora de tomar uma decisão que seria... Não, eu falo que seria uma coisa fenomenal para as mulheres brasileiras. Mas essa questão, por exemplo, que eu entrei, na questão das candidaturas, hoje há simplesmente uma exigência número mínimo de candidaturas. Exigência então, legal. Exatamente, você tem que ter 30% de candidaturas. O que há em discussão no Congresso Nacional, inclusive semana passada, eu debatia isso com a nossa presidente, com a Renata Abreu, que é mulher. Então, o que a gente defende, nós não podemos? É que ao invés de simplesmente um número mínimo de candidaturas, que a gente tenha um número real de mulheres eleitas. Então, por exemplo, aqui, aquilo que está em discussão no Congresso Nacional, e que tem muita possibilidade de ser aprovado, né, seria de colocar um mínimo de 20% das vagas efetivas. Então, nós estamos falando aqui de, pelo menos, são 8 vagas de deputados federais, pelo menos 2 vagas seriam asseguradas exclusivamente para mulheres. Sim. Né? Da mesma forma dos deputados estaduais e na Câmara de Vereadores. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Né? Porque aí é um pensamento dentro de uma verdade de quem quer mudar. Porque esse negócio só de falar, vamos botar 50% aqui de cota obrigatória. De candidato, vamos pôr vagas efetivas, né? De que adianta, né? Então, nessa hora a gente tem que deixar o machismo, né, um pouco de lado e defender as candidaturas femininas. Porque não são só vocês homens que são machistas, às vezes nós mulheres também temos um pouco disso, sabe? A gente pega a cultura, né? A gente acaba pegando uma coisa ou outra. Mas vamos lá, alguma coisa que eu não perguntei para o senhor,
que o senhor gostaria de falar? Não, acho que é isso, Silene. Só quero agradecer mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de estarmos aqui, né? Finalmente a nossa entrevista saiu. Finalmente. E agora é um momento muito especial para mim, que é poder retornar ao mandato de deputado federal e buscar honrar e representar o povo tocantinense de uma forma honrosa. Então é isso que eu estou procurando fazer. Inclusive já aprovamos o projeto de lei, então, ou seja, com menos de 30 dias eu já tinha aprovado um projeto de lei na Comissão de Educação. Já ajudamos a direcionar recursos para a saúde, né, de Araguaína, de Palmas, de alguns municípios rápido desse projeto de lei. Porque é muito pouco tempo que o senhor está lá, não pensei que tinha dado tempinho de fazer projeto. Não, eu tinha deixado um projeto de lei lá que era da climatização das escolas. A gente vem de um estado muito quente. Agora, Deus me livre, isso é importantíssimo. Quando meu pai assumiu a gestão em Araguaína, que ele se tornou prefeito, a gente começou a colocar ar-condicionado nas escolas. Quando o meu pai, gente, é quando o Ronaldo Dimas, tá? Quando o Ronaldo Dimas assumiu, a gente começou a colocar ar-condicionado nas escolas. Só que algumas escolas não tinham capacidade da instalação elétrica, sim, claro, não suportavam o ar-condicionado. Então a gente teve essa ideia, apresentamos um projeto de lei para obrigar que todos os novos projetos de todas as escolas públicas já viessem com a climatização. Porque aqui não é ar-condicionado, não é luxo, é uma necessidade. E tem estudos e está diretamente relacionado à questão do aprendizado. Então, apresentei esse projeto de lei que estava paralisado e nós retomamos o mandato. Já aprovamos ele na Comissão de Educação. Parabéns, deputado. Então, assim, a gente trabalha sério, né? O deputado tem essa função não só de mandar emenda, de recursos e de fazer importantes obras, mas essa questão legislativa. Em Brasília, a gente está tratando das leis que impactam e influenciam diretamente o nosso país. E uma coisa, vocês podem ter certeza, Silene, eu venho fazendo isso com muita seriedade, tenho um nome e toda uma história a zelar, honrar, e estou dedicando muito ao povo tocantinense. Deputado, muito obrigada. O senhor está convidado para vir aqui a hora que o senhor quiser, que eu sei que tem muita coisa. Tem esses projetos todos que nós começamos a falar agora no final, que o senhor chegou agora lá e já abafou, já até aprovou o projeto. Depois o senhor vai vir para contar para a gente detalhes e contar dos projetos de futuro, né? Porque como o senhor falou, a gente tem que planejar o amanhã, né? Para ele acontecer bem, não é isso? É isso aí, estamos honrando, trabalhando hoje, pensando no amanhã também, né, Silene? Obrigado pela oportunidade. Bonito nosso deputado, né, gente? Modéstia. Vamos encerrando o programa por aqui, agradecendo Palmas, Araguaína e todo o Tocantins. E nós voltamos na próxima semana. Boa noite, tchau. Correria e quer um almoço rápido e saboroso? Venha para Vegas Conveniência. Ambiente climatizado, bife acebolado e ovo frito para dar aquela reforçada. E tem um estrogonofe cremoso que você vai adorar. De segunda a sábado, Vegas Conveniência. O seu almoço é aqui. Posto Ipanema, em frente à Desbrava. Olá, estamos de volta para abordar alguns temas que não podem ser esquecidos. Principalmente o tema dos aprovados no concurso 2023 da SEDUC. Esse tema também é tema de um texto muito especial que está no CT do Kleber Toledo, que você pode acompanhar ele na íntegra. Ele cita tudo que eu venho falando ao longo desses dias. Temos candidatos aprovados e temos vagas em aberto. E é necessário darmos tranquilidade aos nossos servidores, estabilidade, que não devem mais ser submetidos às funções de cabos eleitorais e pela necessidade que o Tocantins tem de terminar o uso de cargos públicos como moeda de troca
em relação política, Assembleia Legislativa e Palácio. Bom, agora não dá mais tempo. O prazo era dia 30 de setembro. Nós já estamos vivendo o dia 2 de outubro. Estamos na primeira quinta-feira de outubro. E houve uma reunião. Eu estranhei que essa reunião tinha sido marcada para o dia 30, que era o último prazo. Não foi anunciado nada para os servidores. E o Sintete ontem chamou para mobilização em diversos municípios do Tocantins para pressionar o governo do estado a resolver a situação deles. Então, nessa reunião que aconteceu, não foi definida nada favorável à situação dos concursados, que são centenas de pessoas que estudaram, que estão desde 2023 esperando para serem contratados. Não há nada, e o Kleber também diz isso, contra os contratados, de jeito nenhum. Todo mundo quer trabalhar, mas para que concurso público se não há intenção de convocar os concursados, não é? A sociedade defende os interesses de todos, mas tem gente que gosta de dizer que os contratados dão trabalho, e não é verdade. Não é essa a questão, nós não estamos aqui para dizer que os contratados não trabalham. Muito pelo contrário, eles trabalham muito. Mas nós estamos falando da questão do direito do concurso público e há vagas para que eles assumam. E por isso, abre aspas, precisamos trocar contratados por concursados. Primeiro, porque os servidores devem ter a sua dignidade respeitada. Eles servem ao contribuinte, não a um governo, muito menos a um político. Sem a estabilidade garantida via certame, ou seja, via concurso público, o funcionalismo fica refém, seja de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, de um deputado, enfim. Muito pior quando o favor é devido a vereador, deputado estadual, federal, senador. É tratar a coisa pública como bem privado. Esse texto eu estou lendo de uma carta que o Kleber Toledo colocou, intitulado Bilhete do CT, do Kleber Toledo, para os concursados do Cadastro Reserva de Educação do Estado. Fizeram mais gastos, se reuniram das mais diversas cidades do Estado para irem encontrar com as autoridades do governo Laurez Moreira. Mas acontece que de lá nada saiu. E aí o Sintete chamou para paralisação e com razão. Há que se ter uma defesa desses concursados. Há que se ter uma defesa dos trabalhadores. A educação, continuamos afirmando, é o pilar de todo cidadão. É o primeiro passo para que o cidadão, o ser humano, realmente conquiste a dignidade e a cidadania. É desde a primeira professora até o último professor que te passa um canudo. Sem eles, sem nenhum deles, ninguém chegaria a lugar nenhum. É preciso respeitar a educação. Isso vale para qualquer governo, para qualquer governador, para qualquer pessoa que exerça o poder político público. Para vocês, senhores deputados do Tocantins, que se elegeram com os nossos votos, com os votos de professores, servidores da educação, de trabalhadores de todas as áreas. Vocês estão na Assembleia Legislativa para defender os nossos interesses e não os seus. Há um incômodo quando se fala isso, não é? Quando se fala isso para os congressistas lá em Brasília, quando se fala isso para os deputados estaduais, quando se fala isso para os vereadores das câmaras municipais espalhadas pelo Brasil. Mas sim, vocês são funcionários públicos e a vocês foram confiados o dever de defender os interesses da população e não apenas os seus. Na verdade, nós não queremos saber da vida particular de vocês. Vocês colocaram seus nomes à disposição. Nós acreditamos nas promessas. A maioria delas, claro,
não foram cumpridas. Mas isso o eleitor vai responder no momento oportuno, nas urnas. O que nós queremos agora é que dentro do governo interino Laurez Moreira, que a situação da educação seja tratada com respeito, que todos os trabalhadores sejam tratados com respeito, que as dívidas que existem sejam pagas para fornecedores, para servidores, para prestadores de serviços. Não dá para ficar escondendo atrás de atacar ex-governador, governador afastado, para não cumprir o compromisso. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.